Estamos de volta com o nosso programa Movimento Contrário e hoje com a nossa entrevistada Leidiane Santana Rocha, assistente social que trabalha numa ONG, numa casa-lar para acolhimento a crianças e adolescentes que sofreram algum abuso. Leidiane, como nós conversamos no bloco anterior, né, sobre a situação desses pais, o encaminhamento que é feito também a esses pais, né, o objetivo do trabalho de vocês é proporcionar o melhor para essas crianças, mas vocês também fazem encaminhamentos. Sim, esses programas ele tem uma equipe, né, interdisciplinar que conta com assistente social, psicólogo, coordenador, pessoas que têm algum entendimento, que buscam acompanhar essas famílias para o retorno das crianças, né, para as famílias de origem. Mas, infelizmente, essa equipe, assim, no caso da dependência química, a gente não tem muito para onde encaminhar essas pessoas, né? A gente tem alguns programas de atenção à saúde mental, mas que não oferecem um atendimento de internação, por exemplo, que é o necessário quando as pessoas... pais, inclusive, aceitam ser tratados, né? Sim, muitas vezes eles têm o desejo, mas os programas não dão conta, porque, ou seja, para você dedicar cuidado a uma criança, ela precisa de cuidado constante 24 horas. Não é permitido recaídas, por exemplo. Alguns programas que a gente tem na rede, eles aceitam, por exemplo, a recaída, né? Mas para se dedicar cuidado a uma criança, não pode ter recaída, porque o cuidado é fundamental para a vida, para a manutenção da vida. Então, se você deixa uma criança sem se alimentar, sem tomar banho, num espaço que não tem nenhuma condição de higiene, como que ela vai sobreviver? Isso quer dizer realmente a questão de sobrevivência. Realmente é um complexo muito grande, né? Sabemos que no que se trata a dependência química, né, é muito comum as recaídas, né? Não que sejam determinantes, mas é muito comum. Porém, quando se trata da responsabilidade de um pai e de uma mãe cuidar, proteger a sua criança, não é aceita as recaídas. Não pode ocorrer as recaídas, porque as recaídas muitas vezes quer dizer que vai implicar questões de saúde da criança. Se as famílias esquecem de dar a vacina, de levar ao médico, né, de oferecer condições dignas, né, de habitabilidade, enfim. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo devem estar pensando assim, mas o que de efetivo essa instituição, esta ONG, no acolhimento a essa criança, oferece para ela? Qual o objetivo de vocês, quando vocês acolhem essas crianças o nosso trabalho que sofreram abuso, né, que vieram com sofrimento relacionado à dependência química de seus pais? Nosso trabalho central é de oferecer cuidados de proteção a essas crianças. Isso implica oferecer condições dignas de moradia, condições de saúde, né, de higiene, encaminhamento para os mais diversos tipos de programas de saúde, enfim, nossa atenção especial é para a criança. Lógico que a gente tem um cuidado com essa família, que o nosso anseio realmente é que essa criança volte para a sua família de origem. A intenção é essa? A intenção é essa. De todos os programas, a intenção é essa, que a criança volte para a sua família de origem. Infelizmente, por causa da questão da droga, ultimamente a gente não tem conseguido isso. As crianças, assim, ficam em programas de acolhimento o tempo suficiente para que gere um processo de destituição do poder familiar e, infelizmente, a preferência é que ela volte para a família, mas isso não tem acontecido com frequência. Geralmente, muitas crianças têm ido para adoção por causa da dependência química dos seus pais. Então, ao mesmo tempo que a dependência química dos pais dessas crianças foram a origem para a negligência, o abandono, a violência delas, levando-as, né, que fez com que elas chegassem até vocês, essa mesma dependência química é impedimento, quando os pais não se tratam, claro, para que essas crianças se reinserirem, né, retornarem para o seu lar. Sim, é o impedimento, porque geralmente as pessoas dependentes químicas, elas não conseguem um tratamento, né, adequado para que superarem a questão da droga. E havendo esse impedimento, né, a questão das drogas que os pais usam, né, e vocês ao mesmo tempo, paralelamente, fazendo o trabalho com essas crianças, não corre risco de virar um assistencialismo?
A gente trabalha para que não, porque o nosso trabalho é de cuidado contínuo e cuidados de superação, né? A gente trabalha para que essas crianças ou retornem para suas famílias de origem, ou que os devidos encaminhamentos judicial permitam a destituição do poder familiar e que elas vão para outra família. A gente trabalha para essa criança voltar para a família, seja sua família de origem ou uma família substituta, né? Que no caso muitas vezes vai para a guarda, para adoção, enfim, a gente trabalha para isso, para que elas saiam do acolhimento. Perfeito. Então, se a família, se os pais, muitos deles usuários de drogas, né, se regenerarem, né, fizerem o tratamento, tem possibilidade dessas crianças retornarem. Caso contrário, vocês tentam uma segunda via, uma outra alternativa, que é a adoção. Sim, sim. Mas primeiro, o retorno aos pais. É importante ressaltar, isso vai ser até porque tem uma contradição. Algumas famílias acham que depois que o processo foi para a justiça, que não tem mais jeito. Não é verdade. Enquanto corre todo o processo judicial, né, do que vai ser feito naquela situação, as famílias têm um tempo para, né, reaver o seu estilo de vida. Enfim, inclusive o processo de destituição do poder familiar, ele é algo irreversível. Se acontecer o processo de destituição do poder familiar, a criança ainda continua acolhida, mas a família realmente se reestruturou, o pai dependente químico conseguiu superar a situação, existe a possibilidade de ser revertido a qualquer momento o poder familiar. Algumas pessoas nem acreditam, destituir o poder familiar, acabou a chance para a família, mas não é assim. A família tem a preferência até em último caso. Acaba a preferência da família no momento que a criança é encaminhada para adoção, porque aí esta é a intenção e objetivo de vocês, esse retorno à família. E durante o tempo que a criança fica com vocês fazem, já que não é um trabalho assistencialista, ao contrário, é um trabalho de superação, né, da própria criança, e nós sabemos que essas crianças elas foram até vocês muito traumatizadas, né, muito violentadas emocionalmente, fisicamente ou mesmo sexualmente. Então vocês fazem um trabalho efetivo de superação com elas. Sim, a gente trabalha muito esse conceito de resiliência, de superação das adversidades no dia a dia, né? Quando a gente tem crianças maiorzinhas que já entendem, né, um contexto, às vezes você pega crianças de 4, 5, 6 anos, que elas já têm uma iniciação no tráfico de drogas, inclusive. Então tem todo um trabalho que é feito em parceria com as escolas, né, com as unidades de ensino, com projetos esportivos, culturais, de trabalho de resgate, né, da doçura da criança, da inocência. Então existem instrumentos e meios para a autossuperação. E você falou em resiliência, Leidiane. O que significa a palavra resiliência? Esse conceito é muito utilizado, essa palavra é muito utilizada no meio social, né? Por psicólogos também, que é essa capacidade que o ser humano tem de superar as adversidades, enfim, é um conceito trago das atividades físicas, por exemplo, os atletas, eles têm essa capacidade de se superar a cada dia, né? Bater um recorde, treina mais um pouquinho, bate outro recorde, enfim, eles têm essa capacidade. E a gente da área social trouxe esse conceito para o social. E a gente percebe essa capacidade no dia a dia. Crianças maiores, né, que passaram por algum tipo de violência, a gente consegue perceber essa superação cotidianamente. E você que está nos assistindo, é importante também você saber que esse tema, resiliência, né, essa palavra, ela também é muito pertinente em relação à dependência química. Né? A importância tanto do familiar de dependente químico quanto do próprio dependente químico buscar se superar em relação às manobras, em relação àquilo que a própria doença vai tentar levá-lo para um caminho de autodestruição. Então, na dependência química, né, Leidiane, também essa palavra ela é de grande importância no que se refere à autossuperação. Sim, porque o ser humano tem essa capacidade, né? Tem essa capacidade de superar. E isso é importante frisar. Mas para se superar precisa de instrumentos e o seu trabalho, a instituição que você trabalha, é um instrumento também de autossuperação. Sim, a gente busca isso e a gente quer contribuir cada dia mais para que crianças tenham essa possibilidade de viver em família, porque é um direito constitucional que a criança seja criada em ambiente familiar. Que bom. Estamos aqui no nosso programa com a assistente social Leidiane Santana, falando sobre a herança dos pais dependentes químicos, né, o que eles deixam para seus filhos.
né? Eu chamo agora um rápido intervalo, mas aguarde aí, não saia, porque em breve voltaremos com a nossa assistente social Leidiane para falar mais um pouco sobre essa herança.